Bom, gente, dando continuidade aí a essa série maravilhosa, onde eu venho contando aí nossas experiências durante o primeiro ano de intimidade com Deus. Se você já está tendo essa meia hora com Deus e ainda não tem uma pessoa que faça igual eu e a Magda estamos fazendo, comece a orar pedindo a Deus para colocar na sua vida uma pessoa assim. Às vezes você tem um irmão, uma irmã, um filho, um parente ou uma amiga próxima que queira também fazer isso, sabe? Mas se não tiver, Deus pode levantar alguém de longe, igual levantou a Magda na minha vida, eu na vida da Magda. E olha que coisa maravilhosa que a gente está vivendo. Estamos uma longe da outra, mas se você perguntar para ela quem é Jocélia, ela vai falar com todas as letras quem eu sou, porque nesses 2 anos de convivência ela me conhece melhor do que muita gente. E o contrário também. Por quê? Porque é uma amizade sólida que nós criamos, onde uma pode confiar na outra. E aí, a gente não só estuda, aprende, mas a gente também é parceira, é companheira uma da outra nas aflições, nas angústias, nas alegrias, em tudo. Então, é alguém que você pode confiar e que essa pessoa possa confiar em você, sabe? E aí, essa união na busca pela palavra de Deus faz toda a diferença. Por quê? A Magda, porque eu venho falando, né? Essa semana eu vou falar sobre essas experiências que nós vivemos, porque é uma sequência que vem. E aí eu falo, você quer lembrar de alguma coisa para eu dar ênfase e tal? Porque afinal a história é de nós duas, né? Coisas que aconteceram com ela, coisas que aconteceram comigo. Aí ela falou justamente dessa parte, né? De entender o que é aceitar Jesus, de entender o que é estar na presença de Deus, para eu dar ênfase a isso. E também de falar, eu até anotei para não esquecer, de que uma brasa sozinha, ela apaga facilmente diante de uma intempérie da vida, né? Vem um vendaval ali, soprando muito forte, se a brasa está sozinha, a chance dela apagar é enorme. Agora, quando tem duas brasas juntas, uma aquece a outra conservando o calor. E aí, para essa fala dela, eu separei aquele versículo lá de Eclesiastes que fala assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. Então, quando são duas pessoas, pode até ser mais gente, né? Pode ser duas, três, pode ser mais, pode ser um grupinho, né? Se você assim preferir. Mas quando é dois, a gente sempre tá ali, ó, uma amparando a outra em tudo. Tem um dia que uma tá triste, desanimada porque aconteceu alguma coisa, né? O astral tá lá para baixo, a outra vem correndo socorrer. E aí a gente junta, faz oração, sabe? A oração em concordância que eu já ensinei aí para trás. E vice-versa. Então, uma vai ajudando a outra a se levantar. E aí, essa união é importante justamente por isso. Por quê? Porque é melhor serem dois do que um. E aí, o que acontece também? Quer ver? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, ó. Quando a gente tá, né, duas pessoas ali ou mais, o que vai acontecer? Há um fortalecimento da fé. Porque se uma fé às vezes está enfraquecendo por um aborrecimento que teve, aquilo abala um pouquinho ali a fé, a outra vem ali, né, fortalecendo, fala, não, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e vem fortalecendo a fé daquela pessoa. Também há uma responsabilidade mútua, né? Um compromisso de uma com a outra na busca ali da palavra de Deus, né? Aí a gente tem mais força, porque quando é pra gente fazer o devocional sozinha, gente, quantas vezes eu falei assim, vou fazer certinho, todos os dias o meu devocional. Eu nunca consegui. Fazia um dia, dois, ixi, parava. Aí vai de novo, ai meu Deus, me perdoa, meu Deus, eu tô devendo, nossa, eu tô tão desleixada e tal. Nunca consegui. E agora, se você faz um compromisso com alguém, virou um compromisso, aí você já tem mais responsabilidade. Então, vira uma responsabilidade mútua, né? Trocas de conhecimentos. E essa troca de conhecimentos é de tudo, né? Não só da palavra de Deus, mas de vida também. Então, nessa troca de conhecimento também, a gente compartilha um com o outro, uma com a outra, né? Coisas
que a gente tem de experiências com a vida e também ali da palavra de Deus conforme a gente vai aprendendo. E também, às vezes, vamos supor, eu conhecia mais da Bíblia do que a Magda no início. Justamente por essa questão de desde criança ler, participar de muitas escolas bíblicas dominical. Então, cada coisa que a Magda fala, vem um versículo na minha Bíblia, aí eu vou lá e cito, entendeu? Então, isso foi bom para ela principalmente, porque isso ia ajudando ela no início. Agora, meu filho, eu posso até lembrar de versículos para ditar e tudo, mas o estudo que ela vem tendo, agora ela já está assim no nível altíssimo assim, de conhecimento por causa desse discipulado diário aí com Deus, e a coisa está cada vez melhor. E essa união também faz com que a gente tenha crescimento espiritual. Por quê? Porque uma dupla promove o crescimento, né, uma da outra. É um crescimento ali, tanto individual como coletivo, né, das duas pessoas ou mais. Então, gente, eu espero que vocês, se já está tendo a meia hora, comece a orar pedindo a Deus, começa a ver pessoas que estão próximo de você, para convidar também para ter essa meia hora com Deus, para daí, de repente, surgir essa parceria. Se você ainda não começou a meia hora, não perca tempo, comece o mais rápido possível. E aí, então, qual que é o dever de casa, vamos falar assim? Pedir a Deus para te trazer discernimento, trazer direção, colocar uma pessoa na sua vida, né? Escolha de um parceiro, de uma parceira, né? Depois, conseguiu? Apareceu a pessoa, vocês vão começar, vocês vão definir um horário. Eu e a Magda começamos, igual eu falei, uma vez na semana, depois passamos para segunda a sexta, depois passamos segunda, quarta, quinta e sexta. Hoje nós estamos fazendo 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta, por causa de demandas de coisas que eu tenho que fazer, que eu não estava dando conta, então ficou definido assim. Mas eu tô para dizer que é pouco para nós duas, de tanta coisa que a gente tem aprendido, conversado, mas aí a gente está administrando desse jeito, e aí a gente, algumas coisas compartilha por mensagens para poder dar conta de tanta coisa que a gente tem aprendido, para a gente conseguir, nesses 3 dias, 1h30 que a gente faz nosso culto, às vezes chega 2 horas, todos os dias pela manhã. Então vocês definem um horário, né? Eu só posso uma vez por semana, Jocélia, é muito apertado para mim. Eu já vou tirar meia hora para ter intimidade com Deus, depois fica muito apertado para eu fazer todos os dias, ou fazer mais, então vou fazer uma do jeito que você conseguir. O importante é começar, porque depois as coisas vão tomando um rumo diferente, até mesmo porque a gente fica com tanta sede de aprender, que a gente vai se virando nos 30 para arrumar mais tempo, para estar na presença do Senhor, que é o mais importante, é a coisa melhor que a gente pode fazer, não é mesmo? Depois, gente, no início, a gente não tinha um plano de leitura, não. Vocês podem até fazer. No início foi assim, coisas aleatórias, né? Quantas vezes eu só abria a Bíblia, pedia a Deus para me dar uma passagem, eu abria e lia. Depois, ele foi nos dando direcionamento. A gente já estudou juntas o livro de Apocalipse, já começamos a estudar de novo, a gente já leu coisas assim, né, que veio pra gente ler ali. E agora, por exemplo, a Magda decidiu ler a Bíblia toda, mas ler estudando. E aí eu também comecei depois dela, ainda estamos, acho que, não sei se ela já passou para Êxodo, eu ainda estou em Gênesis. Assim, bem com calma mesmo, para aprender, para assimilar cada palavrinha, volta a ler de novo, sabe? Para aprender, não é ler batidão não, que isso eu já fiz e não aprendi nada, né? Mas peça orientação a Deus, de repente vocês fazem um plano de leitura para lerem junto ali e ver o que Deus está falando com vocês a partir daquilo dali, né? Façam perguntas, principalmente para o texto, o que isso aqui está querendo dizer? Pai, traz discernimento. Sempre antes de começar a ler, orem, peçam ao Espírito Santo discernimento, porque é Ele que traz o discernimento do que está escrito, Ele que traz as revelações para nós. Então, orem, pega ali para ler. Se você não tiver uma Bíblia e for comprar, ou for ler uma online, a Bíblia que mais se aproxima assim da tradução original é a Almeida Corrigida Fiel. Eu tenho a Almeida Corrigida, eu tenho a NVI, a linguagem da NVI é uma linguagem mais fácil, porém, a Almeida é melhor para estudar. Você pode ter as duas e pode, às vezes, você ver um linguajar na Almeida que você não entender bem, você pode ir lá comparar na NVI para te dar ali um norte,
mas a Almeida é aquela que mais ali segue ali a tradução mais fiel ao original, vamos dizer assim, tá? E aí, o que é importante também? Anotar. Eu tenho um caderno onde tudo que a gente vai aprendendo, todos os downloads que a gente vai recebendo, e isso também só veio depois, porque no início eu não estava fazendo isso, a ficha não caiu. Aí depois que eu, né, falei, nossa, eu vou começar a anotar, não sei se a Magda que falou, enfim, eu tenho um caderno aqui que já está quase todo cheio, aí já, né, vou comprar outro. Eu tenho um caderno meu que é só de conversas com o meu papai do céu, meu paizinho. Tem outro caderno que eu separei para perguntas, tá? Mas depois eu parei de anotar as perguntas lá. Comecei a fazer as perguntas para ele só na minha mente, porque assim só ele escuta, tá? Uma coisa importante: seus pensamentos só Deus escuta. O espírito do mal tem poder para lançar pensamentos na sua cabeça e ele sabe que deu certo quando vê você perturbado ou vê você agindo de forma que foi justamente através daquele pensamento que ele lançou. Quando você exterioriza, quando você fala ou faz alguma coisa que condiz com o pensamento que ele julgou na sua mente. Mas ler seus pensamentos ele não pode. Então, quando você quiser perguntar algo para Deus, para você ter certeza que é Deus que está te respondendo, porque o mal sabe muito bem se fingir de bem e trazer né, principalmente no início, que a gente ainda não está sabendo ainda muito distinguir a voz que está falando com você, porque aí nesse processo você vai aprendendo a ter os dons do Espírito, discernimento, tudo mais, mas é um processo. Então faça suas perguntas na mente para ele, porque quando vier a resposta você não vai ter dúvida nenhuma de que é ele que está te respondendo. E, gente, e sempre no final ali, orar juntas e conversar sobre o que vocês estão almejando pedir a Deus. E às vezes o que uma vai pedir, o outro também está querendo pedir. Aí aproveita, um faz oração e o outro presta muita atenção para ver se concorda com tudo que foi pedido. Se não concordar com alguma parte, refaz essa parte da oração, reformulando, né, até que vocês chegam num consenso e digam amém para essa oração. É muito importante isso. E pedir orientação a Deus, porque tudo que a gente pede, em concordância, Deus dá, mas desde que esteja de acordo com a palavra dele, com a vontade dele. Então, nesse processo, a gente vai cada vez mais se alinhando à vontade de Deus para a nossa vida, que a gente começa a entender qual é a vontade dele para as nossas vidas, sabe? Então, é algo maravilhoso, tá? E ser paciente um com o outro também, né? Porque às vezes um pega muito rápido uma coisa e o outro é mais devagar para entender. Isso não quer dizer que quem pega mais rápido é melhor do que quem pega mais devagar. Isso é só questão de temperamento, de jeito de ser. Deus fez cada um de um jeitinho especial. Ninguém é melhor que ninguém por ser mais rápido ou ser mais inteligente. Não. Todos nós temos a mesma importância diante de Deus. Ele fez cada um de nós com um jeitinho especial e é sempre para um depender do outro. Nunca é para um se sentir melhor do que o outro. Pelo contrário. Porque um é bom em uma coisa, mas não é em outra. O de cá, né, de outra forma também. E aí, um complementa o outro. Sempre é desse jeito. Então, que aquele às vezes que pega mais rápido, tenha paciência com aquele que está mais devagar. Porque cada um tem o tempo, um processo, e Deus respeita. Então, quem somos nós para não respeitar, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham... tem alguns versículos aqui que eu quero citar ainda. O tempo, nossa, eu falei demais hoje. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:11, primeiro que eu escrevi assim, ó. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui é justamente quando a gente vê que o outro, às vezes, está desleixado com alguma coisa. Por isso que eu tô falando que tem que ser uma amizade sólida, onde cada um tem não só o direito, como o dever de chamar a atenção do outro quando esse estiver fazendo algo que tá vendo que não tá ali legal, sabe? Porque quem ama não é aquela pessoa que fica te bajulando, não. Quem ama é aquela pessoa que se alegra com você, se entristece com você, mas que chama também a sua atenção quando vê que você tá pisando na bola. E aí, mesma coisa do outro lado, você também vai ser chamada a atenção quando tá pisando na bola. E aí é justamente isso que esse versículo tá falando. Exortai-vos uns aos outros. É sobre isso que tá falando. E aí, depois, quando já estiver vindo nesse estudo da palavra de Deus,
Olha só, lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, fala assim: examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. O que quer dizer isso? Que tudo que vem pra gente, né, seja um vídeo, seja alguém falando alguma coisa, a gente não precisa falar assim, esse assunto aí não é de Deus, não quero ver isso, não. Sabe? Eu não chegava a ser tanto assim falando, mas dentro de mim eu era meio de repelir as coisas assim, porque falava assim, não, isso não condiz com a minha fé, sabe? E a palavra de Deus não está falando para fazer isso. Está falando que é para examinar tudo. Escuta o que o outro está falando. Examinar tudo, retende o que é bem e abstente-se de toda aparência do mal. E aquilo que você vê que é a aparência do mal, ó, para lá, né? E aí, lá em Atos dos Apóstolos 17:11, fala assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, aquilo que Paulo, né, estava enviando de mensagem para eles, eles estavam examinando, eles escutavam, liam ali, alguém lia as cartas, e aí eles iam para a palavra, né, que não é essa que a gente tem hoje, porque eles não tinham o Novo Testamento, né, mas tinha lá a parte dos profetas, o Velho Testamento. Então, eles iam para as escrituras examinar se aquilo condizia com a palavra de Deus. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer, que é o que eu e a Magda fazemos. E aí, lá em 2 Timóteo 2:2, Paulo estava instruindo lá Timóteo, falando assim, olha, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, ele estava justamente falando, Timóteo, tudo que você está ouvindo de mim, e com testemunha, né, você fala para outras pessoas, passa para outras pessoas, para que essas pessoas vão passando para frente. Mas não é para passar de qualquer jeito, você tem que passar para pessoas que vão ser fiéis também àquilo que está ouvindo, que não vão distorcer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Passar a mensagem à frente, né? Confiar a palavra de Deus a outros que também vão ensinar. Então, nesse encontro de um estar ajudando o outro a crescer, é justamente isso que está acontecendo. Para que essa palavra seja passada adiante com fidedignidade, né? Porque é isso que Deus nos chama a fazer. Tá bom? Bom, gente, eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao coração de vocês, que vocês também tenham esse desejo de estar aprofundando no estudo da palavra de Deus, porque de nada adianta você só ter a meia hora ali com ele diário, ficar conversando, fazendo pergunta, mas se você não se aprofundar na palavra, porque tudo que a gente precisa saber está na palavra de Deus. E vai nos sendo revelado a partir dessa intimidade com ele e da leitura e do discernimento que o Espírito Santo vai trazendo. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Deixa aqui um joinha no vídeo, coloca uma mensagem que eu vou ficar muito feliz, vou responder. Isso tudo ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom e a mostrar para mais pessoas, para cada dia mais a família crescer aqui, não é mesmo? Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima semana.